O mundo está passando por uma mudança estrutural e ela não é óbvia para quem olha só a superfície. Pausa rápida, o melhor desse vídeo está no final, então fique até o final. Durante décadas, o sistema global funcionou baseado em um acordo simples. Os Estados Unidos garantiam a segurança e a estabilidade e, em troca, o mundo utilizava o dólar como base, principalmente no petróleo. Esse modelo ficou conhecido como petrodólar. Funciona assim: o petróleo é precificado em dólar, os países produtores recebem em dólar e reinvestem em dinheiro em títulos do governo americano. Dívida pública dos Estados Unidos, por exemplo. Esse ciclo sustentou tudo: o consumo americano, o financiamento da dívida, obviamente, o poder militar e a influência global. Sem esse sistema, a conta não fecha, e aí que mora o problema. Mas pela primeira vez, desde 1945, esse modelo começou a enfrentar concorrência real. Hoje, 5 forças disputam o controle da energia global: Estados Unidos, China, Rússia, Irã e os países do Golfo. Cada um controla uma peça crítica. E o jogo não é ideologia, é matemática. É sobre quem controla petróleo e quem controla o dinheiro que paga esse petróleo. Lembrando que petróleo é energia. E esse jogo já começou. O ponto mais crítico hoje está no Estreito de Hormuz. Notícia para todo lado. Por ali passam cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, aproximadamente 20% do consumo global. É um gargalo físico do sistema. Se esse fluxo para, o impacto é imediato. E é exatamente isso que está acontecendo. O Irã hoje exerce pressão direta sobre essa rota. Mas o mais importante, essa é a guerra. Mas o mais importante, essa não é uma guerra tradicional. É uma guerra assimétrica. Drones baratos contra sistemas militares caros. Custo baixo, impacto alto. O Irã não precisa vencer militarmente. Ele só precisa manter o fluxo instável. Isso já é suficiente para pressionar o sistema inteiro. E os Estados Unidos e o presidente sabem disso. Prova disso foi o seu pronunciamento ontem. Enquanto isso, a Rússia assume um papel estratégico. Com o Golfo pressionado, o petróleo russo se torna uma alternativa. E não apenas isso, a Rússia está vendendo energia fora do dólar. Como? Através do Yuan, uma moeda chinesa. E em rublos também, moeda russa. A Ásia está se adaptando a isso. Países que antes dependiam do sistema tradicional agora começam a flexibilizar, muito devido ao bloqueio que o próprio Estados Unidos fez com a Rússia. Até mesmo aliados históricos dos Estados Unidos já consideram ou ampliam compras fora do padrão antigo. Isso não é ideologia. Eles pensam que se aconteceu com um, pode acontecer com o outro. É sim necessidade energética. E então entra a China. A China controla algo ainda mais importante: o sistema de pagamento. O Yuan não é uma moeda livre, não é totalmente conversível no mercado global. Ou seja, você não simplesmente compra uma moeda chinesa, como compra o dólar. Na prática, isso cria um novo mecanismo. E como que isso acontece então? Países vendem ativos, compram ouro, trocam esse ouro por moeda chinesa e usam o yuan para comprar energia. Isso muda completamente a dinâmica. Por quê? Quem começa a influenciar a relação entre o ouro e o petróleo deixa de ser o Washington e passa a ser Pequim. E o ouro volta para o centro do sistema. Por quê? Porque ele é neutro. Não depende de governo. Não pode ser bloqueado facilmente. Não carrega risco político direto. Pode olhar no mercado. Quando o mercado todo vai ruim, o ouro é quem acaba sustentando muitas das vezes. Depois que os Estados Unidos congelaram então reservas internacionais da Rússia, um sinal foi enviado ao mundo: reservas em dólar podem ser bloqueadas. E isso mudou o comportamento global. Desde então, bancos centrais vêm aumentando suas reservas em ouro de forma consistente. Os países do Golfo perceberam isso. Se aconteceu com a Rússia, como eu já falei, pode acontecer com qualquer um. E começaram, obviamente, o movimento, ou seja, se proteger. Ao mesmo tempo, há movimentos relevantes acontecendo dentro
do próprio Estados Unidos. Em períodos recentes, o ouro físico apareceu entre os principais itens de exportação americana por valor. Isso levanta uma questão importante. O sistema pode estar começando a ajustar desequilíbrios usando ativos reais. Agora entra a matemática que quase ninguém está olhando. O mercado global de petróleo movimenta cerca de 4,1 trilhões de dólares por ano. O mercado de ouro movimenta cerca de 485 bilhões. Ou seja, o petróleo é aproximadamente 9 vezes maior que o ouro. Se apenas uma fração relevante do comércio de petróleo migrar para a liquidação em ouro, o impacto é inevitável. O ouro é pequeno demais para absorver sem um forte reajuste de preço. Isso não é opinião, é aritmética. É só você calcular. O mercado já começou a sinalizar isso. O petróleo teve movimentos recentes extremamente fortes, com altas expressivas em outros períodos. O ouro também vem em trajetória de valorização relevante no último ano. Dois ativos diferentes, contando a mesma história. O sistema está sob pressão e isso começa a aparecer no sistema financeiro. Quando a energia encarece, países precisam pagar mais. Para isso, muitas vezes vendem ativos, principalmente títulos públicos e americanos. E às vezes a gente está falando de petróleo e você está pensando só no petróleo em si, mas também tem o gás nessa equação. Quando esses títulos são vendidos, os juros sobem. E quando os juros sobem, lá nos Estados Unidos, o impacto é global. Crédito mais caro, menos investimento, menos crescimento. Hoje, os juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos já operam em níveis elevados em relação aos últimos anos. Isso não acontece por acaso, é pressão estrutural. E coloca o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, em uma situação difícil. Se reduz juros, estimula a economia, mas aumenta a inflação, especialmente com energia cara. Se aumenta os juros, controla a inflação, mas pressiona o crédito e pode desacelerar fortemente a economia. É o impasse. E isso tudo acontece enquanto o próprio orçamento americano já enfrenta desequilíbrios relevantes, gastos maiores que receitas. Agora soma isso ao cenário global. Quando a Europa ou outros grandes blocos enfrentam custos maiores de energia, eles também precisam ajustar suas contas. E muitas vezes isso significa vender ativos, inclusive títulos americanos. Ou seja, um problema externo volta como pressão interna para os Estados Unidos. O mercado começa a ficar desconectado. Isso tudo por uma ação que talvez não tinha combinação nenhuma com o mercado. Enquanto indicadores econômicos mostram desaceleração. E tudo começou com uma questão nuclear do Irã. Em algum momento, as linhas se reconectam. A questão é por qual direção. Agora existem 3 cenários possíveis, melhor dizendo. Se o conflito se resolve rapidamente, o petróleo recua, a pressão diminui e o sistema ganha tempo. Se o conflito prolonga por semanas, o mercado de crédito pode entrar em estresse e ativos caem juntos. Se o conflito se arrasta, os bancos centrais podem ser forçados a injetar liquidez, mesmo com energia cara. E isso leva a mais inflação, mais ampla ainda. O ponto principal é, o petrodólar não acabou, mas pela primeira vez ele tem concorrência estrutural. Se você chegou até aqui, saiba que a maioria das empresas ou dos negócios quebram não por crise global, crise estadual, municipal, mas sim por falta de gestão. E eu ajudo empresas a passar por esses períodos ou se projetar melhor no mercado financeiramente ou gerencialmente para não ter problemas a longo prazo. Então entre em contato agora via direct, vamos agendar a sua consultoria e melhorar a gestão do seu negócio. Conte comigo.